Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Universo Feminino, nessa semana linda, onde se comemora o Natal. Que linda! Muitas pessoas gostam de celebrar o Natal, muitas pessoas, algumas, às vezes não é uma data tão importante, para outras pessoas é quase que insignificante, mas o que importa é que você está vivo e que nós estamos aqui e que cada dia nós possamos procurar melhorar mais a nossa vida, independente se seja no Natal ou que dia do ano, mas o importante é que nós possamos fazer desse dia um dia feliz. E para você que gosta de comemorar, que acha tão importante essa data, que possa aproveitar a festa da melhor forma possível, evitando, né? A gente tem que ter aqueles cuidadinhos para evitar talvez uma possível tristeza ou algo que talvez possa trazer um significado menor ou que venha te trazer sofrimento nessa data que você considera tão especial. Para muitas pessoas, o Natal é o Papai Noel e presentes. Para outras pessoas, o Natal é simplesmente comemorar com a família. Para outras pessoas, o Natal é a árvore, é os enfeites de casa. E nós temos também para uma quantidade de pessoas que acredita que o Natal é a representação, é a simbologia do nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Então, que você possa comemorar com alegria e nós sabendo que existe um Salvador e não sabemos realmente a data que ele nasceu, mas que possamos comemorar todos os dias, porque ele nos deu o fôlego de vida e estendeu a nós esta graça tão linda e maravilhosa. E falando nessa graça, hoje, como é semana de Natal, nós não poderíamos deixar de falar de presente, que é uma coisa que todo mundo gosta, né? E que no Natal é muito comum se receber. E juntamente com esse presente, a gente vai falar de milagres, superação, na nossa série de milagres que a gente vem contando aí em alguns programas. E a nossa convidada especial de hoje é a Daiane Cardoso. Olá, oi, tudo bem? Daiane, é um prazer, uma honra muito grande receber você aqui no nosso programa. Obrigado. A Daiane, gente, ela é psicopedagoga e ela vai contar pra gente aqui testemunho de fé de algo que aconteceu na vida dela e a superação também na vida da sua mãe, que teve depressão, teve um estágio bem profundo da depressão. Tem muitas histórias para ser contada hoje aqui, né, Daiane? Bastante, ó. Estamos aqui para isso. A Daiane também, para quem não conhece, é pregadora, ministra a palavra de Deus aí. Já tem algum tempo que ela tem esse ministério de estar orando, sempre compromissada com a obra de Deus. Inclusive, eu me lembro muito bem, já fazem alguns anos, e eu me lembro que já conheço ela já há um bom tempo, que ela passou uma vez para medicina, para estudar em Belém. Sim. E ela abriu mão, você abriu mão. Verdade, eu renunciei, né, um sonho, eu renunciei, né, um projeto muito lindo na qual eu tinha colocado, né, diante do Senhor, mas aprove Deus, né, que eu renunciasse tudo isso para que eu vivesse a vontade dele, o propósito dele. E eu sou muito feliz porque eu cumpro o propósito dele. E eu sei que os desafios são muitos, mas somos agraciados pela vontade do Senhor. Isso aí. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho sobre você. Vamos começar, pode se apresentar, fique à vontade. Tá? Pessoal de casa, essa é a Daiane. Daiane, esse é o pessoal de casa. Olá, gente linda, maravilhosa, povo lindo do Senhor. É muito bom poder compartilhar um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória, né? Eu nasci numa família bem simples, porém bem acolhedora. Sou muito grata a Deus por Deus ter feito de mim quem eu sou hoje. Louvo a Deus por tudo que Ele tem ali feito na minha vida, na minha história. E sou testemunho vivo de que Deus pode fazer coisas extraordinárias se a gente colocar a nossa vida à disposição do Senhor.
né, se sentir à vontade, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né, se cumpra ao tempo dele, no momento dele. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, mas é o tempo de Deus, e o tempo de Deus, ele é perfeito. E eu cresci dentro desta família, né, e com 6 anos de idade, o Senhor me resgatou, muito nova, e desde então eu compreendo o propósito do Senhor, crescendo na presença dele. Ali aos 12 anos fomos descobrindo muitas chamadas, ministério da palavra veio muito forte, né? Porque a gente teve ali oportunidades lá na nossa cidade de poder presenciar milagres através da nossa vida, né? No nome de Jesus, levando a palavra do Senhor e assim crescendo, voltando sempre ao propósito do Senhor, que sempre a vontade dele viesse a ser muito maior do que a nossa, né? Eu trago sempre comigo um dos versículos assim que eu guardo muito no meu coração, né? Que é aquele versículo que diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por ti. Então eu me posicionei a entregar o meu caminho ao Senhor, para que o mais ele pudesse fazer na minha vida, na minha história, assim como em toda a minha casa. E eu cresci muito voltada para essa área, né, de obras, essa área de chamada, essa área de viver mesmo o propósito do Senhor. E quando eu vim a Marabá, exatamente eu vim diante de um propósito muito grande, né? Ali eu vi que realmente havia a vontade de Deus prevalecendo na minha vida, diante da não vontade de eu vir para essa cidade. Mas o Senhor me trouxe e hoje eu estou aqui, né? E através da minha vida, o Senhor tem resgatado também parte da minha família. Eu glorifico a Deus também, porque Deus tem nos dado essa oportunidade. E assim, é muito bom a gente poder entender o que Deus quer de nós e para que Ele nos chamou, né? Qual é o propósito que Ele nos chamou. E viver essa trajetória não é fácil, porque muitos são os desafios, a gente vai se descobrindo ao longo do tempo, né? Como ela citou aqui há pouco, né? Que ela falou que, no caso, teve que ter uma renúncia. Nós renunciamos a um sonho, nós renunciamos a algo muito grande, porque era um sonho que eu tinha muito grande e eu abri mão desse sonho exatamente para viver esse propósito do Senhor na minha vida. E sou muito grata a Deus, porque estamos aí cumprindo o propósito do Senhor, estamos aí crescendo nessa fé, nos aperfeiçoando, e Ele vai se revelando em nós e dentro da nossa história também, porque... Daiane, desculpa, para as pessoas em casa entender a questão do propósito, você renunciou à medicina, estudar medicina, para viver um propósito. Poderia especificar qual seria o propósito? O propósito é cumprir a vontade do Senhor, pregar a palavra dele, alcançar almas, viver esse propósito que foi uma escolha do Senhor na minha vida, exatamente resgate de almas, resgate de vidas, e também levar a palavra do Senhor, né, na qual eu fui chamada muito nova dentro da minha casa. E eu era só uma criança dentro da casa do meu pai e fui chamada como Davi também foi chamado no meio da sua parentela, quando ele era muito novo, né? E ali eu estou diante de um propósito do Senhor nessa chamada de resgate de almas, levando a palavra do Senhor a vidas que precisam e cumprindo. E ao longo desse propósito, Deus tem me surpreendido, porque eu consegui me formar, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga. Deus ali me abençoou com esses cursos, Deus tem me capacitado. Esse ano mesmo, Deus me deu mais uma oportunidade de poder realizar mais um sonho. Então, assim, Deus é muito bom, porque Ele nos
nos proporciona momentos únicos na nossa vida. E esses momentos faz de nós quem nós somos hoje. A partir do momento que você se entrega, que você se dispõe, diz, Senhor, eis-me aqui. Exatamente. No caso, lá em Belém, teria a oportunidade de pregar, porque tem pessoas lá, você poderia pregar lá. Mas a chamada naquela época era para continuar aqui. Era para permanecer. Exatamente. Isso, exatamente. Então, eu poderia permanecer lá, né? Mas o Senhor, Ele nos trouxe para esta cidade e nós estamos aqui cumprindo, fazendo parte desse propósito, compartilhando também a palavra, ministrando a palavra para vidas, não só também aqui, porque nós também temos a oportunidade também de pregarmos em outras cidades. O Senhor tem nos dado esse privilégio de poder levar a palavra dele em outras cidades, em outros locais, né? E isso para nós é um privilégio muito grande, porque isso mostra que Deus está no meio de nós e que Ele está guiando os nossos passos. E a minha alegria é saber que, de alguma forma, eu estou deixando, né? Eu estou ali deixando um pedacinho de mim em cada pessoa, através do meu testemunho, através de tudo que eu vivi. E isso é muito bom, porque a gente compartilhar um pouco das nossas experiências faz de nós mais humanos, faz de nós pessoas mais motivadoras para que outras vidas também sejam alcançadas e possam servir também de testemunho para outros, né? Na sua casa vocês são quantos irmãos? Na minha casa nós somos 9. 9? 7 mulheres e 2 homens. São apenas 2 homens. Exatamente. E a menor da casa sou eu, né? A mais nova. Literalmente, né? Exatamente. A menor da casa de meu pai. E é a companhia da mãe. Exatamente. E teve um período de muita tristeza na família, onde vocês perderam o pai de vocês. Sim. E logo após a perda, passa-se o período e a sua mãe entra no estágio. 2019... cuidando do meu pai durante 5 anos, ali cumprindo o propósito, porque ele também faz parte. Quando ali a gente desistiu de alguns sonhos, veio incluindo também essa questão da influência da família, de nós ali honrar nossos pais. E ali eu tive a oportunidade, né, de cuidar do meu pai por 5 anos, juntamente com a minha mãe. E ali por 5 anos nós cuidamos do meu pai, uma cadeira de roda, na qual ele, do lado direito, ele não tinha movimentos algum. E durante 5 anos ali nós cuidamos dele. E quando foi em 2019, né, ele veio a óbito. E foi uma perca, assim, bem dolorida, mas foi uma perca também que o Senhor trouxe um conforto de alma, sabendo que ele partiu no Senhor, sabendo que nós realizamos ali algo e deixamos, né, a palavra para ele, e aquela sementinha foi plantada no coração dele. Você falando aí do seu pai, eu pude refletir aqui que o pai cuida do filho, ama a mãe, todo o seu tempo é para cuidar dos filhos. E quando envelhece, geralmente, principalmente, parece que quanto mais filhos tem, mais eles fogem da responsabilidade de cuidar da mãe. Então, quando se observa que um pai ou uma mãe adoece, geralmente os filhos ficam transferindo, eu não tenho tempo, joga para um, joga para outro. Às vezes vem aquele conflito familiar por causa de quem não queira cuidar do pai. E aí vai um recado muito importante para você que talvez tenha um pai ou uma mãe que se encontre enfermo. Se os seus irmãos cuidam ou não, não vá brigar. Se seus irmãos cuidam ou não, não tem porquê até jogar responsabilidade para os outros. Ela é sua mãe, assim como é dos outros. É o seu pai, assim como é dos outros. Ou seja, se alguém não quer cuidar e joga para você, cuide, porque um dia ela cuidou de você. E isso é muito interessante, porque depois você não vai carregar remorso.
Não é, Exatamente. Daiane? Você cuidou do seu pai em todos os momentos, passou Exatamente. 5 anos dedicado a ele. 5 Se você anos. tivesse ido, tivesse longe do seu pai, talvez você poderia carregar hoje um peso na consciência e falar assim, eu não cuidei do meu pai. Algumas pessoas não cuidam do pai porque o pai, talvez na infância, foi muito grosso, bebia ou abandonou a família, mas isso não vai anular a paternidade. Ele vai continuar sendo pai. Exatamente, sendo família, né? Sendo família. E quando você se dispõe a cuidar, quando você se dispõe a zelar, você vai ter a sua mente tranquila, você vai dormir tranquilo, vai encostar tranquilo num travesseiro, sem nenhum peso na consciência. Isso é muito importante, né? Exatamente. E foi nesse período de tempo, né, quando ali o meu pai, ele partiu no Senhor, e nós passamos ali 1 ano e pouco, né, quando em 2020 nós descobrimos por volta de mais ou menos entre setembro, finalzinho de setembro, que a minha mãe foi ali diagnosticada como doença psicossomática. E foi um período bem difícil, porque foi ali que veio todo um ápice de toda uma situação, né? De situações que ela já estava vivendo. E ali o trauma veio, né? As consequências de todo um processo de luta, né? Que ela passou, se iniciou ali em 2020. Quando ela é laudada como doença psicossomática, e ali vem inúmeras situações conflituosas dentro da família, né, na qual lidar com determinadas situações, lidar com determinadas coisas que aos nossos olhos pareciam impossível dar conta de tudo, mas Deus nos deu graça e ali nos deu sabedoria para poder lidar e para poder, então, dar continuidade nesse processo de lutas, mas de vitórias. E foi quando iniciou-se o processo na vida da minha mãe, na qual eu poderia desistir, mesmo diante de tudo que eu estava vivendo naquele momento. E ela também, né? Porque também... Nós temos imagens... Exatamente, fortes, de né? Quando ela entrou, ela chegou a ter depressão. Sim. E algumas doenças psicossomáticas. Sim, Quais seriam esses tipos de doenças que vêm nessa soma? Nesse período, no caso, se avançou, o quadro dela se avançou mais por volta de dezembro, finalzinho de novembro para dezembro. O caso dela se agravou mais, na qual minha mãe entrou realmente num grau de loucura muito grande. E eu estava trabalhando, né, em 2 lugares. Eu estava trabalhando, eu estava pregando, eu estava cumprindo o propósito, né? E ter que lidar com toda essa situação. Aí veio também... Ela ficou sem reconhecer. Exatamente, ela ficou sem reconhecer todo mundo, sabe? E ela realmente ficou num quadro profundo. Exatamente. Um quadro profundo, psicótico, na qual ela entrou mesmo em colapso total e irreconhecível. Isso mexeu com a estrutura de toda a família, na qual também trouxe a família muito a essa motivação de se unir muito por conta de cuidar dela, né? E assim entrou todos os meus irmãos que abraçaram a causa, e foi muito bom de certa forma, porque ali nós vemos em cada detalhe o cuidado de Deus em tudo. E nessa descoberta, que foi mais ou menos em 2020, né, que veio todo um período e se agravou mais em dezembro, né, de 2020, esse quadro dela, na qual ela ficou nesse grau completo de loucura, quebrava as coisas dentro de casa, agredia as pessoas em volta dela, não queria se alimentar, era forçada a alimentação dela, e ela ficou assim num quadro bem delicado, na qual a gente teve que contar com a ajuda de muitas pessoas,
da família em especial, os nossos pastores que foram uma bênção na nossa vida, que foi o pastor Tião e a irmã Luciene, que foi uma bênção ali, nos ajudando, e somos muito gratos a ele. Também a questão da intercessão, pessoas que também intercederam por nós, e ali nós vimos detalhes de tudo aquilo que Deus estava trazendo e nos mostrando que verdadeiramente vale a pena confiar nele, vale a pena crer, vale a pena colocar ele em primeiro plano na vida. E mesmo com todo aquele processo que eu estava vivendo, né? Mas eu vi também Deus cuidando. Não foi fácil, porque eu tinha que sair de um trabalho e durante o dia ficava minha sobrinha cuidando dela e a minha irmã também ajudando ali durante o dia, e durante a noite eu quase não dormia, eu não conseguia dormir, porque eu tinha que cuidar dela a noite toda, ela estava em observação total. A luta foi grande. Bastante. Dificuldade foi enorme. Muita dificuldade. A gente passou, vitória, obteve. Então, olha, não saia muita daí. vitória. Nós vamos para os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos contar como aconteceu, como eles alcançaram, chegaram ao momento de cantar o hino da vitória, chegaram a dizer assim, agora a batalha está vencida. Então não saia que daqui a pouquinho a gente volta.